Olá a todos. Neste vídeo vou começar a falar das funções em Rn e a distinguir quais é que são os vários tipos de funções que existem. Então vamos ver os tipos de funções. Em primeiro lugar temos as funções que são campos escalares. Então estas funções são funções do tipo φ, vou chamar φ, vai ser função, cujo domínio pertence a Rn, mas que o contradomínio pertence a R. Ou seja, o contradomínio, as imagens da função vão ser sempre escalares, números reais. É por isso que se chamam campos escalares. Por exemplo, esta função φ que vai de R2 para R e φ de x, y é igual a x mais y é um campo escalar. Uma vez que precisamos de dois elementos dentro da função, ou seja, um par pertencente a R2, e a imagem da função vai ser o número real, x mais y. Temos também esta função, por exemplo, uma função que associa uma função a φ, que vai de R3 para R, e que a cada par x, y, z pertencente a R3 vai associar a distância à origem desse ponto, do ponto no gráfico. Isto são campos escalares. Passando agora a campos vetoriais. Estes são funções do tipo f, cujo domínio também pertence a Rn, mas que o contradomínio já pode pertencer a um Rm. E o m não tem de ser igual ao n, podem ser iguais ou diferentes. Por exemplo, esta função f, que vai de R3 para R3 e que é definida por f de x, y, z igual a x, y, z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios, é um campo vetorial. E esta função, a título de curiosidade, representa o campo gravítico. Outro exemplo é a função f, cujo domínio é R2 e cujo contradomínio pertence a R2 e que é definida por f de x, y igual a x mais y, x menos y. Temos um par pertencente a R2 à entrada da função e um par à saída. O terceiro tipo de função que vamos estudar são as trajetórias. Portanto, trajetórias. E o que é que são estas funções? São funções gama, cujo domínio pertence a R e que vão até Rn. Por exemplo, uma função gama que vai de R para R2, tal que gama de t é igual a cosseno de t seno de t, pode ser considerado a trajetória de uma partícula. De facto, isto aqui é apenas um círculo, porque cosseno de t seno de t vai formando sempre aqui um círculo. Vai andando sempre à volta. Pode ser a trajetória de uma partícula num plano. Isto é o plano R2. Outro exemplo pode ser a função gama que associa drr3 uma trajetória gama t igual a t ao quadrado, t ao cubo. Também é mais difícil de desenhar, mas também vai ser uma linha em R3. De facto, estas funções, estas trajetórias, basicamente o que fazem é fazer linhas em espaços com uma dimensão maior. Em quarto lugar, temos as parametrizações. Portanto, parametrizações. Uma parametrização é uma função g, cujo domínio também pertence a Rn, e vai para Rm, parecido com um campo escalar. Só que existe um constrangimento, que é n tem de ser inferior a m, porque nós vamos descrever um objeto em Rm com uma dimensão menor. Daqui a alguns vídeos vamos perceber porque é que isto é tão útil. Por exemplo, a parametrização de uma esfera. Parametrização de uma esfera. Pode ser a função g, que vai deste conjunto de partida, ou seja, deste domínio, que pertence a R2, este domínio pertence a R2, e vai até R3. E é definida por g de θ φ, dois ângulos, é igual a
seno θ cosseno de φ, seno θ seno de φ, cosseno de θ. E esta função o que faz é descrever uma esfera. Ou seja, o domínio da função é este intervalo aqui, de 0π, aqui em cima 2π, e é este quadrado aqui. E o contradomínio da função vai ser uma esfera de raio 1. Portanto, vai ser uma... A ver se eu consigo desenhar aqui uma esfera de jeito. Pronto. E o contradomínio desta função vai ser esta esfera aqui. Podemos também apresentar a parametrização de um cilindro. Cilindro. Vai ser dada por G, que associa a este domínio, ou seja, o intervalo de 0 a 2π por R, até R3. Ou seja, isto significa que o primeiro argumento da função pode estar no intervalo 0 a 2π e o segundo argumento da função pode ter um valor qualquer em R. E a expressão é dada por G de θz é igual a cosseno θ seno θ z. Neste caso, o domínio da função é este conjunto aqui, portanto vai ser de 0 a 2π e é ilimitado, portanto, porque o segundo argumento pode ter valores de R quaisquer, portanto isto aqui é o θ, isto aqui é o z, e o conjunto de chegada vai ser apenas um cilindro. Portanto, vou desenhar aqui o espaço R3 e o conjunto de chegada vai ser um cilindro. Vai ser um cilindro. Aqui passa por 1, aqui menos 1, e é uma coisa assim. É um cilindro. Continua, é infinito. É que vou desenhar aqui os limites porque não posso desenhar uma coisa infinita. Bom, estas funções foram todas tipos particulares. O caso geral de uma função em Rn é o seguinte. Para uma função normal f, cujo domínio pertence a Rn e o contradomínio pertence a Rm, tem-se f de x1, x2, etc. xn. Porquê? Porque o domínio pertence a Rn, portanto vai até xn. É igual a f1 de x, f2 de x, etc. fm de x. Aqui eu pus x para abreviar o x1, x2, xn. Portanto, x é este vetor de Rn. Portanto, x pertence aqui a Rn. Cada componente fj da função, fj, cujo domínio pertence a R e que pertence a Rn, e é uma função cujo contradomínio pertence a R, ou seja, cada uma destas funções aqui é uma função escalar. Função escalar. Portanto, uma função de Rn é apenas um conjunto de funções escalares. Pode ser interpretada desta maneira. Por agora é só isto. Espero que tenham percebido e até à próxima.